Você acha que conhece o Irã? Talvez você o veja como um país definido apenas por ameaças e tensões, porque essa é a versão que lhe mostraram. Mas já tentou imaginá-lo de outra forma? Como uma cidade construída sobre colinas de calcário árido, sem rio, sem porto e sem recursos naturais que um império consideraria valiosos, se tornou a peça de terra mais contestada em toda a história da civilização humana. Além disso, já se perguntou por que a mais antiga declaração escrita de direitos humanos do mundo não nasceu em Atenas ou Roma, mas foi registrada em um cilindro de argila por um rei persa em 539 a.C. As Kika as Manchetes. O Irã não é o país que lhe mostraram. Ele é uma civilização que manteve uma chama sagrada acesa por 15 séculos, esculpiu casas na pedra vulcânica e reconstruiu cidades a partir de escombros. Porque aqui, o colapso nunca significou o fim. Este é Umreal, Irã. O Estreito de Hormuz se estreita para aproximadamente 34 quilômetros no seu ponto mais estreito. Dentro deste canal, por onde passa cerca de 20% do comércio diário de petróleo do mundo, a ilha de Hormuz está a apenas 8 quilômetros da costa continental. Medindo mal 8 metros de largura, seu perfil baixo é visível a partir de Bandar Abbas como uma mancha escura contra as águas que variam entre turquesa e verde profundo. Nada sobre esse contorno prepara o visitante para o que a ilha realmente é. Uma cúpula de sal que foi empurrada para cima através do fundo marinho ao longo de milhões de anos, carregando do fundo uma concentração de 70 tipos distintos de minerais comprimidos em uma massa de terra pequena o suficiente para ser atravessada a pé em uma tarde. As praias vermelhas anunciam essa realidade imediatamente. A cor é tão saturada que o primeiro encontro gera uma demora perceptual até que a mente aceite que isso é simplesmente a terra. O óxido de ferro presente está em uma concentração tão alta que a população da ilha incorporou o solo à vida cotidiana por séculos. A terra vermelha, chamada golak, é triturada em pigmento, pressionada em pães achatados com óleo e ervas aromáticas, e pintada no rosto para celebrações. A geologia sob seus pés é tratada como uma dispensa, e não como um espetáculo. No Vale Arco-Íris, estriações minerais correm em faixas horizontais pelas falésias costeiras, e depósitos de mica e cristal na praia espalham a luz em múltiplos comprimentos de onda, produzindo o efeito consistente de andar por uma superfície que gera sua própria iluminação. Mas a mesma beleza que aqui existe também cria vulnerabilidade. O valor estratégico do estreito faz de Hormuz uma das peças de terra mais monitoradas militarmente na Terra. As comunidades de pescadores que sustentam a economia da ilha operam dentro de ecossistemas marinhos que estão sendo estressados por um Golfo Pérsico que esquenta mais rápido do que quase qualquer outro corpo de água comparável. O Planalto Central iraniano chega a Isfahan como uma ampla planície coberta de poeira a aproximadamente 1.600 metros de altitude, cercada por cordilheiras de montanhas que ficam violetas ao anoitecer. A Praça Nakhchivan, medindo quase 500 metros de comprimento, é uma das maiores praças públicas fechadas do mundo. Ela mantém um silêncio matinal como um vaso que segura a água antes da cidade acordar. Quando a luz incide sobre a fachada oriental da Mesquita Shah, seu trabalho em azulejos atinge um azul cobalto tão camadas ao longo de séculos de repetição geométrica que a superfície parece gerar iluminação em vez de refletir. Sob a cúpula principal, uma única batida de mão retorna exatamente 7 vezes, assim como os 7 céus da cosmologia islâmica. Isso é engenharia do espaço, onde a teologia é expressa como física mensurável. 15 minutos ao norte, no bairro cristão armênio de Jula, a Catedral de Vanka apresenta a silhueta inconfundível de uma estrutura islâmica iraniana, cúpulas revestidas e arcos pontiagudos. Mas, uma vez dentro, o visitante é saudado por afrescos armênios do século XVII cobrindo todas as paredes. A expulsão do Éden, o martírio dos primeiros cristãos, retratados em uma tradição distinta da arquitetura islâmica ao redor. Isso não foi um erro. Foi uma política deliberada de Shah Abbas,
concedendo à comunidade armênia de tecelões de seda autonomia religiosa total em troca da experiência têxtil que seu império exigia. Isso gerou um bairro onde duas tradições devocionais construíram suas estruturas mais sagradas a uma curta distância uma da outra e mantiveram esse arranjo intacto por mais de 4 séculos. O rio Zayande, que outrora definia a identidade de Isfahan e alimentava os jardins persas ao redor de sua arquitetura formal, secou por períodos prolongados nas últimas décadas. As pontes que antes o atravessavam agora se arqueiam sobre a areia. E os isfananis que se reúnem em suas alamedas ao anoitecer o fazem sobre um leito de rio que a memória insiste que não deve estar vazio. As montanhas Zagros cercam Shiraz a aproximadamente 1.600 metros de altitude em um vale que funciona como uma armadilha climática, retendo umidade e moderando a temperatura. As condições aqui são tão anômalas dentro do platô semiárido ao redor que a cidade sustentou o cultivo de rosas por mais de 1000 anos. Nas manhãs de verão, o perfume chega antes de qualquer detalhe visual da cidade, transportado pelo ar ainda fresco o suficiente para manter o cheiro em vez de simplesmente transmitir calor. As falésias de calcário que sustentam este vale capturam a primeira luz do amanhecer, enquanto a cidade abaixo permanece na sombra. Nesse breve intervalo de iluminação diferencial, Shiraz se apresenta como um lugar que existe dentro de uma exceção deliberada. Dentro dessa exceção, a Mesquita Nazir al-Mu resolve o caráter da cidade com precisão. Construída na década de 1880 com uma fachada de vidro colorido voltada para o leste, ela produz a cada manhã um fenômeno onde o piso da sala de oração se torna uma superfície em movimento contínuo, a luz colorida mudando sobre os tapetes persas conforme a terra gira. A arquitetura, transformada pela geometria solar em um espaço devocional, é uma prova diária de que a beleza alcançada através da precisão matemática é indistinguível da graça. Por toda a cidade, no túmulo do poeta do século XIV Hafez, iranianos de todas as gerações chegam carregando perguntas sem resposta sobre casamento, partida, futuros incertos e abrem os poemas coletados ao acaso, tratando as linhas que encontram como uma resposta direta de uma voz que parou de falar em 1390 d.C. Esse ato é uma teologia viva, uma prática que ainda ressoa hoje. Contudo, a tensão contemporânea de Shiraz é mais silenciosa. O mesmo clima ameno que sustentou os jardins de rosas da cidade e seus poetas agora atrai um volume de turismo que a escala íntima do vale nunca foi projetada para absorver. A província de Fars se estende para o sul a partir dos pés das montanhas Zagros, como uma paleta pálida, varrida pelo vento, onde a terra não oferece quase nada. Sem rio, sem floresta, sem abrigo de um sol que atinge o calcário de forma tão direta que as superfícies de rochas expostas alcançam temperaturas capazes de queimar a pele nua. A cerca de 1.500 metros de altitude, o ar é rarefeito, o horizonte absoluto, e o silêncio entre as colunas sobreviventes de Persépolis carrega a qualidade de uma cerimônia suspensa, como se a procissão representada nas paredes ao redor tivesse pausado no meio do passo e nunca retomado. O que separa Persépolis de outros monumentos imperiais na Terra é o detalhe que separa suas figuras de meros símbolos. As 23 nações sujeitas aparecem não em cadeias, mas em procissão, egípcios carregando linho dobrado, armênios conduzindo um cavalo, etíopes apresentando uma girafa. Cada delegação é esculpida em sua própria vestimenta com uma atenção aos detalhes reservada para pessoas consideradas dignas de serem documentadas como indivíduos. Esse senso de reconhecimento é o que define o legado duradouro da Pérsia. O cilindro de Ciro, emitido em 539 a.C., expressava a mesma filosofia em palavras reconhecidas hoje como a primeira declaração escrita de direitos humanos do mundo. Persépolis expressou isso em pedra, em escala monumental, em um deserto que preserva tudo. Para os guardiões e agricultores que se movem por esse planalto diariamente, as ruínas codificam um padrão familiar. Civilização extraordinária, paciência na recuperação pela terra. Hoje,
A chuva ácida trazida dos centros industriais a oeste está dissolvendo as superfícies de relevo que sobreviveram ao fogo de Alexandre. E as figuras que enfrentam o sol da tarde há 25 séculos estão começando a perder seus detalhes devido a forças que o Império nunca antecipou. O Irã não deveria existir da maneira que existe. Não pela lógica do conforto, não pela lógica da estabilidade, nem por qualquer medida moderna do que uma civilização precisa para se sustentar ao longo de 3 milênios em um platô cercado por desertos, fraturado por linhas de falha e moldado por forças que repetidamente desmantelaram tudo o que as mãos humanas tentaram tornar permanente. O que persistiu aqui não é resultado de controle ou circunstâncias favoráveis, mas de algo mais silencioso e mais durável. Uma longa familiaridade herdada com a impermanência. O entendimento acumulado de que a resposta apropriada a um mundo instável não é exigir que ele se estabilize, mas aprender, ao longo das gerações, a arte precisa de viver bem dentro dele. À medida que o clima e a incerteza começam a redefinir as condições de existência para as sociedades que passaram séculos presumindo o contrário, os lugares que nunca mantiveram essa suposição. Os lugares que construíram sua sabedoria diretamente a partir da pressão, da escassez e da necessidade de negociar com uma terra que oferece beleza e dificuldades em igual e inseparável medida, começam a se sentir menos como exceções à história moderna e mais como seus primeiros capítulos. O Irã é um desses lugares. Não é o único,